Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então disse eu: ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, de 5 a 8. Busquemos a presença viva de Deus. O texto lido faz parte de um contexto maior que vai até o versículo 13 e descreve o chamado ministerial do profeta Isaías. Este chamado foi marcado por um acontecimento que abalou profundamente a estrutura emocional e espiritual daquele homem de Deus. Uma tremenda visão do trono de Deus. A partir dali, Isaías nunca mais foi o mesmo. Além da portentosa visão do trono de Deus, Isaías também enfrentou a morte do rei Uzias, que deixou no profeta e em toda a nação um sentimento de profundo pesar e orfandade. Foi exatamente ali, naquele momento desolador, na vida de Isaías, que o Senhor escolheu para manifestar-se a ele, mostrando-lhe a sua glória e majestade. Essa visão de Isaías, num momento desolador como aquele, me chama a atenção de um modo especial para o fato de que nunca Deus abandona seus filhos. Os homens e mulheres que foram visitados pelo sobrenatural de Deus tinham uma característica comum, eram pessoas de busca, eles ansiavam por Deus. O Senhor os visitou por isso. Amém? A visão de Isaías o despertou para 5 percepções impactantes que mudaram radicalmente sua vida. A percepção da santidade de Deus, a percepção da glória de Deus, a percepção do seu próprio pecado, a percepção da sua purificação e a percepção do seu chamado para o serviço. Os serafins clamavam uns para os outros, dizendo que Deus é santo, santo, santo. A ideia básica de santidade é separação. Deus não se mistura com o pecado. Ele é infinitamente grandioso e absolutamente santo. Por isso que nosso pecado sempre irá ofendê-lo. Nossas mentiras, atitudes dolosas, atitudes imorais, posturas impuras, palavras frívolas, rebeliões, nossos melindres e tudo mais que procede de nosso coração pecaminoso. O grande problema quando não contemplamos a santidade de Deus é que nos tornamos cínicos e complacentes com os nossos próprios pecados. Quando nos falta santidade, não podemos servir a Deus dignamente. É a santidade de Deus que nos constrange a viver em santidade. A palavra glória, de maneira mais aproximada, descreve uma refulgente magnitude, algo grandioso que se aplica apenas à manifestação de Deus. O sentido mais aproximado para compreendermos essa palavra é plenitude, enchimento, cobertura, domínio. Quando a glória de Deus enchia o templo, os sacerdotes não podiam ficar no seu interior. Na dispensação da graça, somos templos vivos de Deus e essa glória precisa nos encher e ocupar todos os nossos espaços de maneira que não haja lugar para mais nada. Quando alguém contempla a glória de Deus e tem uma percepção da sua santidade, o seu pecado, a sua miserabilidade aflora de modo irrefutável. Deus quer mostrar a cada um de nós a sua própria glória e santidade. Mas precisamos nos preparar também para sermos confrontados com os nossos próprios pecados. Quando o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, devemos nos arrepender, confessá-lo e abandoná-lo. Desmascará-lo antes que ele nos desmascare. A santidade e a glória de Deus nos fazem enxergar o pecado como ele é, sem a máscara do politicamente correto dos nossos dias, ou a maquiagem das palavras que o banalizam como erro, deslize, tropeço, equívoco e tantas outras. Adultério não é amor, é pecado. Mentira não é um deslize, é pecado. Rebelião não é temperamento forte, é pecado. Como idolatria, feitiçaria, ira, ódio, inveja, avareza, consumismo, fornicação, vícios em geral. Essas palavras não podem ser atenuadas porque a santidade e a glória de Deus não permitem e nos revelam que tudo isso é pecado, que por sua vez significa errar o alvo estabelecido por Deus. Graça de Deus não é desculpa para atenuar o pecado, nem para a postura arrogante de acharmos que não pecamos. Isaías enxergou isso.
O texto também se refere a serafins, especial de anjos de Deus. E a palavra serafim vem do hebraico e significa consumir pelo fogo. Esses anjos são agentes purificadores de Deus. Quando nos arrependemos, confessamos e abandonamos os nossos pecados, os agentes purificadores de Deus entram em ação. Passamos por um batismo de fogo para que, à semelhança do ouro, sejamos purificados. Essa ação de Deus sobre nós traz uma profunda certeza de que fomos purificados, perdoados, passamos a sentir leveza sem o peso da culpa que nos esmagava. Pecado confessado ao Senhor, debaixo de arrependimento sincero, é pecado perdoado. Pecado perdoado é pecado apagado e esquecido. Desfrutemos da liberdade da nossa nova condição. Depois de sermos purificados, Deus nos chama através de inúmeros instrumentos para o seu serviço e espera de nós respostas. Deus quer pessoas que se disponham para Ele, que possamos florescer onde estamos plantados. Fomos chamados para o serviço. Sirvamos com alegria, em nome de Jesus Cristo. Amém.